Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e amigas da nossa Casa Espírita Irmã Clara. É com grande alegria, com grande satisfação, que viemos no dia de hoje, esse dia tão maravilhoso, tão iluminado, tão cheio de bênçãos, confraternizar com vocês através de uma conversa em comemoração aos 21 anos de fundação da nossa Casa Espírita Irmã Clara. Casa esta que completa 21 anos de fundação no plano físico, mas sabemos que há muitas décadas já era programado na espiritualidade. Havia um grupo de espíritos superiores, sublimes, abnegados irmãos que trabalham em nome do Cristo, reunindo trabalhadores para este encontro e a fundação deste, que é o nosso grande lar de bênçãos, é o nosso grande refúgio, nossa grande fortaleza, é o nosso porto seguro. Ou, como alguns benfeitores e o seu José Esuíno dizia, é o grande guarda-chuva. O grande guarda-chuva de Jesus, da espiritualidade maior, onde sob ele nos abrigamos. Então, temos no dia de hoje a grata satisfação de estarmos aqui reunidos, mesmo que por ondas da tecnologia, virtualmente, seguindo todos os protocolos de segurança que as autoridades sanitárias nos orientam, a fim de mantermos o respeito e a saúde para conosco e para com todos os nossos irmãos. Então, é através deste mecanismo que eu quero levar até vocês, e eu tenho a plena certeza que por onde o som da voz chegar, por onde este vídeo, esta palestra, ou melhor, esta conversa chegar, corações e ambientes serão tocados de muita luz, de muita alegria e de muita paz, porque tudo isso vem daquele que falaremos no dia de hoje, Jesus. Mas, para falar de Jesus, não podemos olvidar, ou seja, esquecer, desta grande personagem, a qual nossa querida irmã Marilda falou, Maria de Nazaré. Espírito sublime, de tamanha humildade, transbordando amor e, sobretudo, boa vontade para com a vontade e os desígnios de Deus. Mesmo não se achando à altura, recebeu a incumbência, a missão tão amável e sublime de trazer ao mundo, através da encarnação, Jesus, o nosso Messias, o grande sol de nossas vidas. E por que nós estamos falando de Jesus e de Maria no dia de hoje, neste mês de aniversário de fundação da nossa casa? Porque também é o mês de dezembro. A casa completa 21 anos de fundação no dia 29 de dezembro, no dia 22 de dezembro. E nós também, simbolicamente na Terra, comemoramos, através do calendário cristão, o nascimento de Jesus. Sabemos que muitos historiadores nos alertam
de que o nascimento de Jesus não foi em dezembro. Houveram muitas mudanças nos calendários, conforme as políticas e os preceitos, ao longo destes milênios e séculos. Então houveram mudanças, mas como seguimos o calendário, que simbolicamente determina que o Natal é em dezembro e o nascimento de Jesus, temos em nós um período de grande festividade. Este ano, de forma atípica, festividades estas que nos levarão a meditar um pouco mais sobre como realmente comemorarmos a data do Natal, como festejarmos o grande aniversariante, pois que esta data muitas vezes nos traz alguns problemas de excessos. Acabamos por nos endividarmos, por cometermos os excessos dos presentes, das dívidas, dos comes e bebes, das festas. Mas acabamos por esquecer do grande aniversariante, Jesus. O que preparamos para Ele? Porque as ceias de Natal preparamos grandes banquetes aos nossos amigos e familiares. Cometemos o excesso da gula, o excesso dos presentes, das festividades, mas e o aniversariante? E Jesus? O que nós temos preparado para Ele? É Ele que nasce. É o aniversário dele que comemoramos. Então, vamos falar deste grande personagem, deste sublime ser, o mais puro que já pisou sobre a face da terra, o grande governador do orbe terrestre, que vem com a missão de despertar em nós aquilo que está latente desde nossa criação. Despertar em nós a consciência do amor de Deus e suas soberanas leis impressas na nossa consciência espiritual. Pois que os Espíritos dizem a Kardec que as leis e o amor de Deus estão impressos em todas as criaturas, desde sua criação. Então Jesus vem com a grande missão de ser a exemplificação destas leis e, sobretudo, o grande exemplo deste amor. Então, para que falemos de Jesus, temos que falar de Maria, e há muitas versões sobre ela, mas vamos nos ater a algumas contidas no Evangelho de Lucas, onde, como há várias versões, diz que Maria estava a caminhar em direção a um poço com seu jarro de água para buscar água, e eis que ali à beira do poço, a pegar a sua água, ela sente uma grandiosa presença celeste. E eis que, virando-se para olhar para trás, se depara com um ser de intensa luz, nimbado de uma luz tão intensa que logo ela identifica como um anjo, um espírito celeste. E eis que aquele ser divino, olhando para ela, lhe diz:
Ave cheia de graça, alegra-te, Maria, pois que o Senhor é contigo. Agracia-te, pois que eu venho anunciar a chegada do teu primogênito, o qual será um menino, e tu darás o nome de Jesus, o Messias. E Maria, espantada com tamanha responsabilidade e não se achando à altura de tamanho compromisso ou de tamanha confiança de Deus, olha para aquele ser perquirindo sobre aquela missão, e então ela lhe diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, segundo o teu querer e desígnios. Olha que exemplo. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua vontade, segundo os desígnios de Deus. E muitas vezes recebemos os chamados do próprio Jesus. E qual a resposta que muitas vezes o damos? Será que nós nos colocamos como Maria? Eis aqui o servo, o colaborador, a serva, a colaboradora do Senhor, que se faça em mim segundo a tua vontade. Muitas vezes o medo nos leva ao descompromisso com Jesus. Mas eis que Maria seguem-se os dias e as semanas. José, pai de Jesus, que também era médium, recebera também a visita de um Espírito Celeste lhe falando sobre a chegada do Messias, dando-lhe as orientações sobre o que fazer e dos possíveis perigos que ele correria. Maria, que tinha uma prima chamada Isabel, casada com Zacarias, certa vez vai à sua casa para visitá-la, pois soubera também que esta daria à luz a um filho. E até ela alegrar-se, parabenizá-la pela graça concedida. E eis que Maria se achegando à casa de Isabel, quando a porta se abre e as duas se encontram, no ventre de Isabel, sua criança estremece. Isabel olha para Maria e diz: alegra-te, cheia de graça, pois que o Senhor é contigo. Quando adentrastes a minha casa, em meu ventre minha criança estremeceu de alegria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito és o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que receba em minha casa a mãe do meu Senhor? Isabel compreende ali a grandeza e a sublimidade do ser
Maria carregava em seu ventre, daquele que viria ser o divisor de águas, divisor de toda a história da humanidade. E assim vai-se discorrendo as semanas e os meses, até que um decreto de Augusto César determina um recenseamento, uma espécie de censo demográfico, de alistamento, onde todos os moradores daquelas regiões deveriam retornar à sua cidade de origem para o alistamento. E José, como era da descendência de Davi, deve retornar a Belém, para assim o fazer, para assim cumprir com um decreto de Augusto César, fazer o seu alistamento. E ali, Maria grávida, já próxima do período de dar à luz, caminha em viagem com José rumo a Belém, ora a pé, ora no lombo do animal, um jumentinho. Carregando em seu ventre a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade. E eis que se discorreram os dias e semanas, e José e Maria chegam à cidade, batendo nas estalagens, nas hospedarias, buscando uma vaga para acomodação, visto que fora cansativa a viagem, mas não encontraram vaga. A cidade estava muito cheia, muito lotada, devido a centenas, milhares de pessoas e famílias que ali se encontravam para o recenseamento, cumprindo a determinação, o decreto de Augusto César. Então, Maria, já fatigada da viagem e prestes a dar à luz, José, como não tinha mais nenhuma hospedaria onde pudesse ver vagas, avista uma localidade, uma casa com um pequeno pasto, com um pequeno estábulo, e bate à porta do dono daquela localização e lhe pede se ele poderia acomodar em algum canto a sua mulher, que estava grávida e sentindo as dores da gestação. E eis que aquele senhor olha para José e diz que somente o estábulo tinha vaga para ocupá-los. E para lá eles se dirigiram, para o presépio, conhecido também como estábulo. E ali, em meio aos animais, aos fenos, Maria começa a sentir as dores do parto. Em determinada hora da noite, Jesus encarna na terra. O grande sol de nossas vidas brilha em uma noite estrelada. Maria o envolve em alguns pedaços de panos e tiras e o coloca numa manjedoura. Próximo dali, haviam alguns pastores que estavam cuidando de suas ovelhas, apacentando-as, e eis que um enorme clarão se dá para eles. Assustados, avistaram um ser nimbado de intensa luz. Era um espírito celeste.
que lhes diz: alegrem-se, pois, e não temais, pois lhes trago uma boa nova, que será para vós e para toda a humanidade, para todos os povos e nações. É que hoje vos nasceu o Messias, o Salvador. Nasceu na cidade de Davi e será conhecido por todos. E eis que aquele Espírito celeste, em grande alegria, olha para o alto como quem dá graças e diz uma frase que muitos de nós conhecemos: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens com boa vontade. E eis que no momento desta saudação, uma grande estrela brilha no alto céus. E distante dali, haviam 3 estudiosos, mais conhecidos como os Reis Magos. Sabiam ou estudavam sobre as leis do mundo físico e espiritual. E ao ver o brilho majestoso daquela estrela, tiveram ali a confirmação de que naquela localização se encontrava o Messias, aquele que viria mudar a história de toda a humanidade. E para lá eles caminharam para ver a criança e a adorar. Então fizeram um recenseamento, alistamento, e no 8º dia de nascimento de Jesus, como era determinado pelos doutores da lei, Maria e José foram apresentar Jesus no templo. E lá havia um ancião, médium, que já lhe fora revelado que seus olhos para o mundo físico não fechariam, ou seja, que ele não morreria, não desencarnaria antes de ver a chegada do Messias. E eis que Jesus, saindo do templo após a sua apresentação, nos braços de Maria, aquele homem cai de joelhos à frente deles e lhes diz: louvado seja Deus que me permitiu ver com os meus olhos o Messias, o Salvador. E ele diz: agora podes, Senhor, despedir este teu servo, que com seus olhos pôde ver a salvação do mundo. Jesus. E assim os dias se discorrem, os anos também, e Jesus vai crescendo como uma criança forte, saudável, se estruturando e conforme os costumes da época. E como era de costume todos os anos, seus pais se dirigiam a Jerusalém para as festividades da Páscoa. E ali passavam por todo o período de festividade que duravam alguns dias. Jesus contava com a idade de 12 anos. E fora, naquele período, com seus pais,
para as festividades da Páscoa em Jerusalém. E eis que, terminando as festividades no terceiro dia, seus pais, retornando à cidade de origem, não viram Jesus com eles e achavam que o mesmo já tinha ido à frente com algum parente ou amigo, mas chegando na cidade não o encontraram. Depois de tanto buscá-lo, sem sucesso, retornaram a Jerusalém. E ali, com grande alegria, o encontraram no templo, entre os doutores da lei, conversando sabiamente, aquele ser, aquela criança, contando a idade física de apenas 12 anos, falando sobre as maravilhas do reino de Deus. E eis que Maria, aflita, lhe diz: Jesus, por que fizestes isso conosco? Por que saíste de nossa companhia? Estávamos aflitos e ansiosos à sua procura. Jesus lhe responde: por acaso não sabeis que me é determinado cuidar dos assuntos de meu Pai? Eu assim o estava a fazer. Ou seja, ele estava no templo falando de Deus. E aí, nesse período de 12 anos, nós temos nos evangelhos essa parte. Temos uma outra parte onde fala que era o período oculto da vida de Jesus, que é dos 13 aos 30 anos, quando ele começa mesmo a sua missão. Esse período, há versões que diz que ele foi a ficar com os essênios, onde também ficara João Batista, aprendendo, ou melhor, ensinando sobre as coisas espirituais, pois os essênios eram grandes conhecedores do mundo espiritual. Então, eis que Jesus começa sua jornada, sua missão, no período dos 30 anos aos 33, da sua total entrega de amor por toda a humanidade. Então, neste período em que Jesus completa os seus 30 anos, inicia-se a sua missão, a sua entrega, a escolha dos apóstolos, os sermões do monte, as chamadas curas dos cegos, dos leprosos. E Jesus vai aí a começar a falar sobre as bem-aventuranças, sobre as maravilhas do reino de Deus, sobre os propósitos de Deus para com a humanidade, que era o seu amor. Temos inúmeras passagens de Jesus, ora doutrinando ou esclarecendo aqueles que eram subjugados por espíritos ainda arraigados ao mal. Ora temos Jesus que em determinado momento vai até o seu amigo Lázaro, a quem tanto amava, e este, que já estava há alguns dias, iniciando um processo de decomposição orgânica, o que é natural, porque Lázaro sofria catalepsia, que nada mais é do que a morte aparente, e Jesus, conhecendo tudo isso, chega diante de todos
fala sobre a vida, pois que ele diz: movam a pedra do túmulo. E alguns olharam espantados para ele. Mas Jesus, tu chegastes tarde, assim como a gente faz nas nossas preces. Deus não está olhando por mim. Algo nesse sentido. Deus não tarda e não falha. Nós que somos ainda imediatistas. Jesus diz: movam a pedra. E ao cumprimento de sua orientação, ele diz: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Jesus chama Lázaro à responsabilidade do seu compromisso em sua jornada evolutiva. Assim como ele chama a todos nós, Jesus desperta os Lázaros que há em cada um de nós. Ele está constantemente a dizer: filho, filha, fulano, cicrano, levanta-te e vem para fora, soerguendo a nossa coragem e a nossa determinação para caminhar, mesmo em meio aos desafios. Temos aquela que sofria de um problema havia 12 anos e médico nenhum conseguira curá-la, mas sua fé no Messias, em Jesus, era tamanho que, sabendo Jesus andar por sua região naquela tarde, ela tinha no íntimo dela: ainda que eu toque na orla do seu manto, eu estarei curada. E assim ela o fez, pois que em meio à multidão ela sai tentando de uma forma ou de outra se aproximar de Jesus, porque para ela tinha que tocar, ainda que fosse na orla do teu manto, na barra de suas roupas, de suas vestes, para receber a dádiva. Quantos de nós precisamos tocar na orla do manto de Jesus? E eis que, para testarem aquele que se intitulava o Filho de Deus, que viera implantar o reino de Deus a toda criatura, levaram até ele, certa feita, uma mulher pega em adultério. Jogando-a no chão, muitos dos acusadores, com pedras imensas nas mãos, um deles lhe diz: Jesus, tu que és o Filho de Deus, o Messias, diga-nos o que fazer. A lei mosaica diz que esta mulher, pega em adultério, deverá ser apedrejada até a morte. E Jesus não se inquieta com aquelas perquirições. Estava a desenhar ou a escrever na terra com suas mãos, e imperturbavelmente ele volta sua face à multidão e diz: pois sim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Daqui a pouco, ouviam-se os barulhos das pedras caindo ao chão. E a mulher, se recompondo, diante de tamanha vergonha e sofrimento, Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela, espantada, olhando à sua volta, não encontra mais ninguém.
E ela lhe diz: não estão, Senhor, eles se foram. E ele lhe diz: pois que eu também não te acusarei, ides e não peques mais, não erres mais, para que não te suceda o pior. Quantas coisas, o cego de Jericó, quantas exemplificações de amor, de sabedoria, de vivência das leis de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, queremos relembrar de uma forma muito humilde, sutil, devido ao tempo, desta figura sublime, desta estrela maior, deste grande sol de nossas vidas, que vem em nome de Deus e do amor, nos trazer uma nova perspectiva de vida, um novo tempo, uma boa nova. Mas eu lhes peço a permissão para compartilhar convosco algumas respostas que alguns trabalhadores desta grande seara do Cristo responderiam a nós, caso fôssemos perguntar a eles. E esta é uma adaptação do livro Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo Vinícius, mais conhecido Vinícius, do livro Em Torno do Mestre. O título desta passagem, que eu repito, é uma adaptação. Se vocês forem ler na íntegra, o texto estará diferente. Nós fizemos com toda a humildade e com toda a sutilidade algumas adaptações para o tema da nossa conversa do dia. Mas o título e o livro são esses: Em Torno do Mestre, do título Cristo Nasceu, Onde? Quando? Indaguemos a Maria Madalena: onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. Perguntemos então a Francisco de Assis, nosso querido irmão Francisco, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele certamente nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, na praça da cidade de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo. Ele é a fonte inesgotável de todo o amor. Perguntemos a Pedro, o apóstolo amado: quando se deu o nascimento de Jesus, Pedro? E ele certamente nos responderia: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante em que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. E ainda perguntemos a Paulo de Tarso
o apóstolo dos gentios. Onde e quando se deu o nascimento de Jesus? E ele certamente nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando eu, então intolerante, fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz, que me deixou cego. Pude ver a figura nobre e serena, que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Quantos de nós perguntamos a Jesus: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Mas perguntemos também a Lázaro, seu amigo: Lázaro, onde nasceu Jesus? E ele, com toda certeza, responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e disse: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Neste momento, então pude compreender finalmente quem ele era, a continuação e a vida. Mas ainda perguntemos a Joana de Cusa: onde e quando nasceu Jesus, Joana? E ela certamente nos responderá: Jesus nasceu no dia em que eu, amarrada ao poste do circo de Roma, ouvia o povo a gritar: negue-o, negue-o! E o soldado, com a sua tocha acesa, em um tom sarcástico, me dizia: este é o teu Cristo? Foi só isso que ele lhe ensinou a morrer? E foi nesse instante que, sentindo fogo subindo pelo meu corpo, pude com toda a certeza e sinceridade de minha alma dizer: não, ele não me ensinou apenas isto. Jesus ensinou-me também a amá-lo. E perguntemos a Tomé, o incrédulo: Tomé, onde e quando nasceu Jesus? E ele certamente nos responderá: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia inesquecível em que me pediu para tocar as suas chagas. E foi nesse momento em que pude testemunhar que a morte não tinha poder algum sobre o Filho de Deus. E eu só então compreendi o sentido de suas doces palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então perguntemos também a João Batista, grande João Batista, aquele
que ficou conhecido pelo batismo no Rio Jordão, pelo Mestre Jesus. Não porque Jesus tinha algum dogma, não porque era necessário o batismo, mas pois que Jesus precisava ser identificado por todas as raças e povos daquela época. E eis que, se perguntássemos a João Batista, onde e quando nasceu Jesus, João Batista? E ele certamente nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto, dizendo: este é o meu filho amado, no qual coloquei toda a minha complacência. Compreendi então que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus Pai, o Criador. E perguntemos então a Judas, que teve um papel fundamental na missão do Cristo e que muitos de nós ainda não compreendemos a tão significativa atitude dele para o cumprimento da mensagem da Boa Nova, trazendo o reino de Deus trazida pelo Cristo. Judas, onde e quando nasceu Jesus? E ele certamente nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação e compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, a sublime mãe, a mãe de todos nós. Maria, mãe de Nazaré, mãe de todos os homens, mãe do amor, mãe da paz, rainha dos anjos, eleita dos céus, ou simplesmente Mãe Maria de Nazaré. Onde e quando nasceu Jesus? E ela certamente nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram foco de luzes, guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei pela primeira vez em meus braços e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior, a lei do amor. E é assim que Jesus vem ser o grande sol de nossas vidas, o grande divisor de águas. E para você, querido irmão, querida irmã, que me ouve neste momento, desta casa, que nos abriga com tanto amor, onde e quando nasceu Jesus para você? Jesus nasce nas suas dificuldades. Jesus nasce
nos seus momentos de tristeza. Jesus nasce na bonança e na alegria. Jesus nasce na depressão e na solidão. Jesus nasce em todas as dificuldades que ainda fazem parte da jornada do ser humano. Então, em todos os momentos, se perguntai: onde e quando nasceu Jesus para mim? E terás a grande resposta de que Jesus nasce no amparo de todos os momentos pelos quais todos nós passamos, seja no leve ou no fardo pesado da matéria, seja na bonança ou na falta, seja na alegria ou na tristeza, seja na depressão e na solidão, seja na doença, na enfermidade, mas ele nasce também no perdão, no esquecimento das ofensas, na alegria que proporcionamos aos irmãos. Jesus, queridos amigos, renasce em nós no momento e em todos os momentos que nos achegamos a Ele, que nos permitimos sentir o Teu amor, sentir a glória da Tua presença, sentir o quão grande este sol ilumina as nossas vidas, este grande sol chamado Jesus. Então que Jesus, neste dia, neste mês, neste ano, independente do que tenha havido, que Ele nasça e renasça em mim como em Ti, com uma grande luz da Boa Nova e de um novo tempo, em que todos nós, seus seguidores, seus colaboradores e tarefeiros, buscamos segui-lo por amor. Nós agradecemos a cada um pela emoção e a participação conosco desses momentos tão sublimes. Parabéns mais uma vez à Casa Espírita Irmã Clara, a todos os seus trabalhadores, dirigentes e frequentadores, pela união, pelo trabalho e pela comemoração de mais este ano de fundação. Vida longa a esta casa, que é um grande socorro de Jesus no mundo físico e espiritual. Gratidão a todos vocês, queridos irmãos, com muito amor, e que Jesus, o grande sol de nossas vidas, renasça e nasça em todos os momentos dentro de cada um de nós. Que possamos neste momento, falando de tão sublime ser, elevar os nossos pensamentos em uma prece de gratidão. Querido Mestre Jesus, luz de nossas vidas, modelo e guia da humanidade, que possamos, enleados pelo Teu amor, iluminados pela Tua presença, clarificados e agraciados pelo Teu Evangelho, que já não nos permite mais andar em trevas, possamos propagar a implantação do Reino de Deus, que é a transformação dentro do coração do homem.
pois que este reino não é material, mas sim o progresso moral e espiritual de todos nós que caminhamos sob a tua falange em busca do melhor servir. Gratidão por todas as coisas, gratidão por estes momentos em que podemos, de uma forma muito simples, com humildade e muito amor, falar um pouquinho da tua história. Gratidão, Senhor. Vós que sois, vós que é e vós que sempre serás o grande sol de nossas vidas. Muita paz. Um grande abraço.